Então, boa noite. Mais uma vez, é um grande prazer estarmos aqui e agora com esse grande privilégio de participar como preletor de uma conferência missionária que não é da sua própria igreja, né? Então, para mim é um grande privilégio. Eu não sei quanto a vocês, mas na minha igreja, quando ainda éramos diáconos de missões, cada vez que tínhamos a conferência missionária e os missionários estavam ali falando dos seus relatórios, eu queria ir para aquele lugar, né? Então, eu queria ir para todos. E foi bem difícil chegarmos à conclusão que iríamos para o Sul, e acredito que durante esses 3 dias vocês vão entender um pouco mais de como foi a nossa caminhada até ali o sul do Brasil. Mas desde já quero realmente agradecer pelas suas orações. Bem perto de estarmos vindo para cá, toda a família ficou gripada, então estávamos bem preocupados com isso, tomando remédio 24 horas por dia, a cada minuto, para ver se ficava bom. Mas, enfim, hoje estamos aqui, nossa família, meus filhos, eu não sei onde é que eles estão agora, nem minha esposa, mas eles estão aqui, né? Chegamos ontem, infelizmente, em cima do tempo e não conseguimos estar aqui, mas acredito que o tempo que teremos aqui, queremos aproveitar para render graça, glória e honra ao nome do nosso Deus. John Piper, em um dos livros mais conhecidos que ele tem sobre missões, cujo título é Alegrem-se os povos, a supremacia de Deus em missões, ele inicia o livro afirmando algo que, a princípio, nos choca, ou deveria, pelo menos, nos chocar. Ele diz assim: as missões não representam o alvo fundamental da igreja. Essa é a afirmação que ele faz logo do início. Talvez, se você fosse ansioso demais e quisesse criticar ele por esta frase, você fecharia o livro e perderia um dos melhores livros que você poderia ler na sua vida sobre missões. Esta afirmação, de fato, eu concordo com ela, ela está correta. Pois se missões fosse o alvo principal da igreja, então o homem seria mais essencial do que Deus. Mas nós sabemos juntos, nós podemos concordar aqui que o homem não é mais essencial do que Deus. Nós sabemos que Deus é essencial e o homem não é. E ele justifica esta afirmação dizendo o seguinte: quando esta era terminar, não haverá mais missões, mas a adoração a Deus irá permanecer para sempre. O alvo de missões é a alegria dos povos, é levar a alegria dos povos diante da grandiosidade do nosso Deus. O alvo da igreja é adorar a Deus diante da sua glória. O nosso texto base, que nós não vamos trabalhar o texto base, que é Salmo 96, durante todas as 3 noites, ou as 4 palestras. Mas nosso texto base é Salmo 96, e ele nos fala de um novo cântico que deve ser entoado. O conteúdo desse cântico é essencialmente a glória de Deus. Nesse novo cântico, o Senhor deve ser adorado. Ele deve ser exclusivamente exaltado. E o nosso ponto esta noite é se a busca da glória de Deus não for colocada acima da busca do homem pelo seu próprio bem, ou se a busca da glória pela glória de Deus, não for colocada como a principal prioridade da igreja, 2 coisas acontecerão. Primeiro, o homem não será bem servido. Segundo, Deus não será devidamente honrado.
E é por isso que eu pensei em iniciar a nossa série de pregações diante desse tema, um novo cântico ao Senhor, com esse tópico. Simplesmente porque se a nossa paixão por Deus se a nossa paixão por Deus for fraca, o nosso zelo por missões será fraco ou inexistente. Se o nosso amor por Deus não for maior do que todas as coisas, missões não existirá. Se a nossa disposição a adorá-lo acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, missões fracassará em nossas igrejas, onde nós estivermos. Por isso, hoje, gostaria de desenvolver o seguinte tema: entoar um novo cântico para a glória de Deus. Um novo cântico para a glória de Deus. Essa noite, gostaria de levá-los a entoar um novo cântico para o Senhor, para a sua glória, mostrando talvez algumas implicações dessa ação como igreja. Então, não vamos expor o Salmo 96, nós vamos lê-lo hoje, não vamos expô-lo hoje, mas eu queria cada noite ler o Salmo 96, pelo menos uma parte deste Salmo, para que a gente possa guardar este Salmo em nosso coração e nossa mente. Então, na minha versão aqui, Salmo 96, verso 1 ao verso 5, nós vamos ler. A versão é NVI. Então, diz assim a palavra de Deus: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Vamos orar ao nosso Deus. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos com o objetivo de adorar o teu nome. O que te pedimos é que o Senhor nos guarde durante todo esse tempo e que a tua palavra fale aos nossos corações, que nós estejamos, ao final, entoando um novo cântico a ti para a tua glória. Que no final desses 3 dias estejamos ainda mais encorajados, ainda mais fundamentados na tua palavra para realizarmos a tua obra. Aqui em Fortaleza, no Ceará, em todo o Brasil e além do Brasil, a fim de que teu nome se torne conhecido e o louvor seja dado a ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Entoar um novo cântico ao Senhor para a sua glória, a fim de que seu nome se torne conhecido. A primeira pergunta que eu gostaria de responder aqui é: por que entoar um novo cântico? Eu não vou entrar nos detalhes aqui de Salmo 96, porque eu quero expô-lo depois. Mas o Salmo 96, ele surge dentro de um cenário bem específico, como qualquer texto das Escrituras. Nós não conseguimos ou não podemos ler a palavra de Deus fora do contexto a qual ele existe. Se fizermos isso, muitas vezes vamos fazer algo que não devemos, vamos acabar acrescentando na Escritura aquilo que ela não nos diz, aquilo que ela não nos diz. Mas aqui neste Salmo, Salmo 96, se dá em uma situação em que o povo acaba de ser libertado, ou ele foi libertado do cativeiro babilônico, e depois de 70 anos, agora eles podem cantar um novo cântico, entoar esse cântico ao Senhor. Queremos trazer nesses dias alguns motivos de por que entoar esse novo cântico. Essa noite, entoar um novo cântico para a sua glória. Então, por que entoar um novo cântico? Um novo cântico
ao Senhor deve ser entoado, porque, primeiro, fomos criados para a sua glória. Existem muitos textos que falam da glória de Deus, muitos textos que relacionam essa glória de Deus, ou nos ensina sobre essa glória de Deus. Mas Isaías, capítulo 43, versos 6 e verso 7, nos diz que o nosso Deus nos criou para a sua glória. O objetivo de Deus para nós não era nós mesmos. O objetivo de Deus para nós era a glória do seu nome. Verso 6 e verso 7 diz: direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenham. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo nome, a quem criei para a minha glória, e a quem formei e fiz. A primeira consideração para entoarmos um novo cântico é porque fomos criados para esse propósito. Nós fomos criados para a glória de Deus. Um dos aspectos mais difíceis em missões é colocar Deus no centro da vida da igreja. Esse é o grande problema, porque muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas próprias vidas, ocupados com a nossa própria mente, os nossos afazeres, os nossos estudos, os nossos amigos, a nossa família, o nosso trabalho, enfim, todas as coisas ocupam a prioridade em nossas vidas, todas as coisas retiram Deus do trono e assim nós tiramos a glória a quem deve ser dada. Nós não somos o começo, nem somos o fim. Da mesma forma, missões não é o começo e nem é o fim, mas Deus, ele é o começo e ele é o fim. E a ele deve ser dada toda glória. O nosso papel diante da nossa existência, ou diante de Deus, é simplesmente vivermos para adorar o seu nome. Enquanto a igreja estiver preocupada consigo, ela não fará missões, porque a glória não será dada a Deus. Talvez essa tese, ou essa sentença, ou essa afirmação é algo que todo mundo já sabe aqui. Mas também é verdade que todo mundo tem falado que cada vez menos missões têm sido feitas. Menos investimento tem sido disposto para apoiar os ministérios que existem em mundo afora. Por quê? Por que isso tem acontecido? Acredito eu, é porque temos nos desviado do propósito para qual nós fomos criados. Se queremos entoar um novo cântico ao nosso Deus, devido àquilo que ele fez em nossas vidas por meio de Cristo Jesus, nós vamos fazer isso quando entendermos o propósito de nossas vidas. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nosso papel diante de Deus é adorá-lo. Nós não fomos criados para adorarmos a nós mesmos. Nós fomos criados para a glória de Deus. Um outro texto, agora no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 1, um texto bem conhecido. O apóstolo Paulo agora aqui, no capítulo 1, nos dá talvez a nossa segunda consideração sobre o porquê devemos entoar esse novo cântico ao nosso Deus. Devemos entoar um novo cântico porque Deus nos escolheu para a sua glória. No primeiro momento, ele nos criou. A nossa origem tem este propósito. Ele nos escolheu para isso. Somos eleitos de Deus para o louvor da sua glória. No verso 4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. No verso 5, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E o verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça,
a qual nos deu gratuitamente no amado. No verso 12, ele ainda diz, no verso 11 e 12, ele diz, nele também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. No verso 14, que a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Antes de tudo ser criado, ele nos escolheu. Ele nos escolheu de acordo com a sua vontade. Para o quê? Para o louvor da sua glória. Fomos criados para isso, fomos escolhidos para isso, e o que acontece? Não temos feito isso. Não temos dado a glória e a exclusividade na adoração ao nosso Deus. Talvez você nem perceba isso. Talvez você diga, esse pastor, ele está tomou muito chimarrão. Só pode. Porque eu não adoro outras coisas. Eu adoro somente a Deus. Eu só vou para a mesma igreja, a Manancial. Eu não fico perdendo tempo adorando ídolos ou adorando outra coisa. Na verdade, sim. Nós adoramos os nossos filhos, adoramos o nosso trabalho, adoramos a nossa vida, adoramos o nosso conforto, adoramos a nossa segurança, adoramos a nossa estabilidade, adoramos tudo e mais alguma coisa a mais. E todas as vezes que fazemos isso, de alguma forma, você tem tirado a exclusividade da adoração que deveria ser dada somente a Deus. Toda vez que fazemos isso, nós, de alguma forma, recuamos quando o objetivo seria avançar para proclamar a glória de Deus. Por quê? Porque se mexe com o meu conforto? Não, peraí. Porque se mexe com a minha segurança? Não, peraí, vamos fazer. Porque se tira a estabilidade e agora eu não sei como eu vou viver? Não, calma. Não é bem assim. Essa é a verdade. Porque nós somos assim. Geralmente estamos tentando proteger o que é nosso. Estamos buscando cada vez mais, e não, por conforto, e eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que é errado não ter uma segurança mínima para viver. Eu não estou dizendo que é errado buscar uma estabilidade financeira. Não estou dizendo que é errado. Mas quando isso é colocado em primeiro lugar, aí sim nós temos um problema. E é por isso que a missão de Deus não avança. Por quê? Porque tudo é uma prioridade. Tudo é adorado ao invés de Deus. Mas nós fomos criados para isso, meus irmãos. Nós fomos escolhidos para isso. Ainda, pensando no porquê entoar um novo cântico, uma terceira consideração é que todas as coisas têm como objetivo a glória de Deus. Romanos 11:36, se nós voltamos ali em Romanos 11:36, podemos perceber essa verdade. Romanos 11:36 diz assim, a palavra de Deus: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Todas as coisas têm como objetivo a glória de Deus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Meus irmãos, Deus nos criou para a sua glória. Ele nos escolheu para a sua glória. E todas as coisas são para a sua glória. Logo,
ao entoarmos um novo cântico, devemos fazer isso para a sua glória. Um novo cântico ao Senhor. E aí, voltando lá para o Salmo 96, cantem ao Senhor, na NVI. Mas na atualizada seria, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos. Bendizei o seu nome. Ou seja, falem que Deus é bom. Anuncie sobre a sua bondade. Anuncie a sua glória. Lembrem-se que esse cântico é entoado em um momento em que o povo foi liberto de 70 anos de cativeiro. Eles estão entoando e convocando as pessoas para cantar um novo cântico ao Senhor. Se vamos entoar um novo cântico, pelo menos devemos saber por quê. Por quê? Porque essencialmente fomos feitos para isso. Por quê? Porque a Deus, e somente a Deus, devemos dar a glória para sempre. Agora, sabemos talvez agora o porquê de entoar um novo cântico. Mas o que é exigido de nós para entoar um novo cântico? Será que é tão simples assim? Eu já sei o motivo, então agora eu vou fazer. Mas parece que a Escritura nos diz que algo é exigido de nós. E aqui eu tenho colocado que exige de nós a renúncia. Exige que nós renunciemos à nossa glória. Se no primeiro motivo o porquê é porque Deus nos criou para a sua glória, no segundo motivo, ou melhor, no segundo ponto, ele exige de nós que nós renunciemos à nossa glória. Para que um novo cântico seja entoado para a glória de Deus, será exigido de nós, ou exigido da igreja, uma obediência. E eu coloco aqui uma obediência radical. É exigido de nós obediência radical. E para falar dessa obediência radical, eu queria aqui voltar para o Antigo Testamento e para Gênesis, capítulo 12, e falar do nosso querido amigo Abrão. Aqui ainda conhecido como Abrão. Gênesis capítulo 12 é um daqueles textos que tratam sobre a missão de Deus no Antigo Testamento. E aqui, o primeiro aspecto de renúncia, ou que indica a renúncia da sua glória, a renúncia do seu conforto, a renúncia da sua estabilidade e segurança, é quando Deus exige ou ordena que Abrão abandone a sua terra. No verso 12, verso 1, diz, então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, o primeiro aspecto de renúncia que percebemos aqui é o abandono da terra. Talvez você pense, mas quem não sairia de Ur dos Caldeus, uma cidade pagã? Não é isso que todo mundo geralmente pensa de Ur dos Caldeus? Mas se você pensar neste lugar onde Abrão morava naquela época, essa região babilônica, né, que existia vários deuses e era pagão, na verdade, nessa época, poderíamos encontrar documentos que esta cidade era uma cidade requintada. Era uma cidade que dificilmente seria deixada para trás. É uma civilização que talvez no seu auge poderia ser considerada ou comparada com grandes cidades. Tipo, eu nunca fui em Nova York, né? Mas é uma grande cidade, né? São Paulo, espero que não tenha nenhum paulista aqui, é grande, mas pode passar, né? Mas é uma grande cidade, né? Uma grande... Eu digo isso porque eu acho que eu deixaria São Paulo para trás, né? Mas Nova York talvez não. Londres, né? São grandes civilizações, cidades enormes que têm tudo ao seu alcance. Ur dos Caldeus talvez seria, no seu apogeu, uma cidade como essa. Difícil de ser deixada para trás. Ela foi destruída posteriormente por bárbaros, mas humanamente falando,
Ur, no seu apogeu, como eu já disse, era uma cidade que seria difícil de ser deixada para trás. Mas Abraão, o que ele fez? Ele saiu. Ele obedeceu. E isso, não sei se para vocês se é uma coisa radical, mas é uma coisa radical. Abandonar a sua cidade, deixar para trás a sua cidade, isso requer coragem. Quantos de vocês aqui estão dispostos a ir lá para Jucás? Eu vou dizer para vocês, sincero, eu fiquei até comovido por querer o trabalho lá, mas eu acho que eu não teria coragem de ir para Jucás. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que o trabalho deve ser deixado para trás. Eu estou falando sinceramente para vocês. Por quê? Porque se a gente comparar Jucás, que é uma cidade de interior, com a nossa realidade de Fortaleza, com toda a violência, é difícil de ser deixada para trás. Não é? Quem que gostaria de sair daqui e ir lá para Gâmbia? Deixar tudo e ir para Gâmbia? Tá ficando mais difícil, né? Agora, Jucás, eu vi até umas pessoas dizendo, não, eu vou. Né? Mas Gâmbia já está ficando mais difícil. Quem abandonaria a sua terra para ir para a China, Coreia do Norte, para ir para esses países onde o missionário é morto por causa da sua fé? Irmãos, abandonar o seu lugar de conforto é algo difícil. E eu lembro quando a gente decidiu ou estava partindo para Rio Grande do Sul. Nós tínhamos 6 anos pastoreando a igreja aqui no Edson Queiroz, tudo ok, tudo tranquilo. Eu já sabia onde é que eram todas as coisas, minha família servindo, a minha esposa ensinando para as mulheres. Eu tinha a escola que eu dava aula aqui, o Gil Wilson. Tinha a minha família aqui. Tudo estava às minhas mãos. Tinha o melhor lugar que eu gostava de passear, o Shopping Guatemi. Era o lugar que eu me sentia mais seguro, né? Mas eu ia lá, não digo para vocês que eu ia gastar dinheiro, mas eu ia lá andar no ar-condicionado, que isso é coisa de gente chique, né? Mas, de repente, eu tenho que dizer para minha esposa que nós vamos para o Rio Grande do Sul. E aí você diz, pastor, quem que não vai para o Rio Grande do Sul? Gramado, chocolate quente, churrasco? Pastor Valnei que diga, né? Fondue, né? Fundu, né? Sei lá como é. Enfim, eu sempre gosto de dizer que a beleza do Rio Grande do Sul é ofuscada pelo pecado a qual o povo vive. E eu vou lhe dizer, para minha esposa, chegar no Rio Grande do Sul não foi fácil. Abandonar tudo aqui e ir para lá, onde as pessoas, elas realmente têm preconceito porque você é nordestino, não é uma coisa tão fácil. Chamar de baiano a cada esquina. Você é baiano? Eu disse, não, eu moro em Fortaleza. Bem pertinho, né? Não sabe nem o que é geografia também, né? Mas é assim. Eu até, se eu não abrir minha boca, todo mundo diz, olha, vem um alemão. Mas quando eu falo, vem baiano. Eu disse, não, baiano não fala como eu falo, eu fico tendo que explicar todo o tempo. Eu lembro na cena do aeroporto, tinha basicamente quase todos os irmãos, não vou dizer quase todos, mas tinha muitos irmãos ali da igreja Maranata, que eu era o pastor, e tinha muitos irmãos da minha igreja mãe, a igreja Manaim. Entrar naquele avião foi difícil. Chegar no Rio Grande do Sul e não saber nem onde eu ia morar, foi mais difícil ainda. Insegurança total. Num país estrangeiro, porque ali é tudo diferente. Mas eu estou falando da minha vida, talvez é um pouco mais fácil. Mas aqui Abraão estava saindo da sua terra e ele não sabia nem para onde é que ia. Não só isso, o texto nos diz que ele tinha que deixar os seus parentes do meio
dos seus parentes. Ele não deixou apenas a sua terra, ele deixou seus parentes, seus conhecidos. Ele deixou a dependência dos pais, como se ele tivesse cortado qualquer vínculo, né, financeiro com a sua família, dos parentes e da casa do seu pai. E vá para uma terra que eu te mostrarei, uma terra desconhecida. Isso é ou não é uma obediência radical? Para entoar um novo cântico, isso vai ser exigido de nós. Vai ser exigido que nós obedeçamos a Deus, independente daquilo que Ele mande nós fazermos. Aí talvez você me diz assim, pastor, mas eu não sou missionário, não fui chamado para isso, não sou pastor, não fui chamado para isso, mas você foi chamado para obedecer a Deus. E Ele nos ordena que preguemos o Evangelho. E às vezes pregar o Evangelho é sair da nossa zona de segurança, não é? Chegar para uma pessoa se tremendo e dizer, Jesus te ama, coração chega, bate. Se você tem problema de coração e vai evangelizar na primeira vez, saiba que se você sobreviver, você não tem problema de coração. Porque você fica nervoso. Ou não fica? Ou só eu mesmo? Só eu que fico nervoso? Parece que sim. Eu fico. É sair da sua zona de conforto, da sua zona de segurança. Pregar o evangelho no trabalho é sair da sua zona de conforto. É expor a sua vida para as outras pessoas. É talvez criar inimizade com outras pessoas. Mas é isso que é exigido de nós. Obediência. Não importa o que vai acontecer com você no seu trabalho, com seus amigos, com sua família. Na verdade, as primeiras pessoas que perdemos é a nossa família, não é? Eu lembro que minha família praticamente eu perdi quando aceitei a Jesus. Meu pai na minha cara disse, isso é moda. Tu vai deixar essa moda já já. Com 13 anos, eu escutando isso do meu pai. Entoar um novo cântico a Deus para a sua glória exige de nós uma obediência radical. Se queremos obedecer a Deus e fazer com que o seu nome seja glorificado, muitas vezes vamos precisar sair de nossa zona de conforto para cumprir a ordem de Deus. O missionário Heron falou aqui, né? A gente tem muitos missionários afastados, mas vocês aqui são missionários. Onde vocês estão? Na rua. Amanhã, à tarde, nós vamos ensinar alguma coisa, palestra, né? Algum módulo de evangelismo pessoal, o método que nós temos utilizado lá em Sapiranga e Dois Irmãos. Talvez alguns dos irmãos conheçam o Q3, qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer hora. Esse é um método. É um método que Jesus utilizava. Claro, existem outros métodos, todos são válidos se é bíblico, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que é aqui que vocês podem começar a entoar um novo cântico. Isso vai acontecer quando nós entendermos que nós fomos criados para a glória dele, escolhidos para a glória dele, porque a ele, somente a ele, devemos dar glória. E isso exige de nós obediência, e obediência radical. Para que a glória seja dada a Deus, muitas vezes Deus exigirá de nós que saiamos da nossa zona de conforto, deixando muitas vezes nossa terra, parentes, família e indo para um lugar que não conhecemos. Agora, como é que nós faremos isso? Como faremos para entoar esse novo cântico? Eu continuo ainda com Abraão aqui, por meio da fé. Nós entoaremos um novo cântico por meio da fé. Um novo cântico será entoado pela obediência em fé.
Observe que aqui no verso 3, no verso 2 em diante, Deus faz promessas para Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Na atualizada, eu acho que é ser tu uma bênção. Que, na verdade, seria um imperativo. E a NVI traduz já como um resultado. O professor de hebraico aí me corrige depois. A NVI, eu acho que nesse ponto acerta. Porque, no primeiro momento, Deus dá uma ordem. É um imperativo. Sai da tua terra. O segundo momento, que a atualizada simplesmente traduz como o que está escrito lá, como imperativo, é um segundo imperativo, ser tu uma bênção. Mas, quando nós temos dois imperativos aqui, o segundo é o resultado de termos sido obedientes, no caso, ao primeiro imperativo. Você será uma bênção. Abraão creu nisso. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Esse texto é muito importante, assim, fugindo um pouquinho, porque o pessoal da missão integral muitas vezes acham que o objetivo do povo de Deus é mudar a sociedade por meio dos trabalhos sociais. E nós não vemos isso no ministério de Abraão. Ele não sai ali desenvolvendo a agricultura das nações e melhorando a economia das nações. Ele sai da terra e a única coisa exclusivamente que ele tenta fazer é ser fiel a Deus. E por meio da obediência a Deus, adorando a Deus, o povo de Deus tornando conhecido entre todos os povos. Sendo uma bênção para todos os povos. Abraão creu nisso. A promessa que ele seria uma grande nação. Deus promete a Abraão que dele sairia um grande povo, uma grande nação. Essa nação seria abençoada e o propósito dessas bênçãos não seria o próprio povo em si, mas o objetivo era que essa bênção alcançasse todos os povos da terra. Deus chamou Abraão para cumprir a missão e pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé. Porque qual era a garantia que ele tinha de Deus? A promessa, a palavra de Deus. Não tinha nada concreto. Ele tinha a promessa que Deus pessoalmente o abençoaria. A promessa que o seu nome seria grande. Aí talvez você pense assim, sim, e daí? Como isso implica para mim agora? Bom, Jesus e a sua palavra no Novo Testamento também nos traz promessas. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, Jesus diz que ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a ele. E aí ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Ide. Qual é a garantia que ele está nos dando? A sua autoridade e a sua parceria, vamos dizer assim. Porque o que ele diz no final? Estarei contigo, com vocês, até o fim. Não é isso? Isso não é promessa? E é isso que nós temos que obedecer pela fé. Temos que ir e pregar, porque a autoridade foi dada a Jesus e ele vai estar conosco até lá. Em João capítulo 16, verso 8, Jesus ele garante que quando ele for, virá quem? O Espírito Santo, o Consolador. E qual será o papel dele? Convencer o mundo dos seus pecados, justiça e... juízo. É promessa? O que precisamos fazer? Obedecer em fé, porque garantia não temos. Assim, humanamente falando, não é nada que nós podemos tocar. Atos 1:8, Jesus diz que faremos a obra de testemunhar ou de ser uma bênção no poder de quem? Do Espírito Santo.
A obediência de Abraão para cumprir a missão de Deus é fundamentada na fé ou na crença das promessas de Deus. Nossa obediência também deve ser fundamentada na fé. A missão de Deus não será cumprida por meio do nosso poder, mas pelo poder de Deus. Devemos apenas obedecer o que Ele nos pede. Se queremos entoar um novo cântico para a glória de Deus, primeiro, precisamos saber o porquê. Porque Ele nos criou para a sua glória. Devemos saber o que é exigido de nós, uma obediência. E devemos saber como vamos fazer. Vamos fazer por meio da fé. Eu espero que essa semana nós sejamos encorajados pela palavra de Deus. E no final, estejamos tão encorajados que sairemos daqui no final do domingo entoando um novo cântico a Deus, para a sua glória, a fim de que todos os povos também entoem um novo cântico. E Deus seja assim glorificado. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Nos ajuda, Deus, a sermos moldados por ela, a darmos a glória a ti, renunciarmos, ó Deus, a nossa glória e darmos toda a glória ao teu nome, entoando um novo cântico, ó Deus, por meio de nossas vidas, proclamando, ó Deus, a tua palavra no teu poder, em obediência pela fé. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor esteja conosco durante todo o tempo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por sua palavra. O principal propósito da igreja, então, é glorificar o Senhor, adorá-lo. E adoração, nós normalmente confundimos, aliás, colocamos como exclusividade apenas cantar, né? Adorar é muito bom, mas veja, adoração também requer obediência em fé, e isso é fazer também missões. Por isso que adoração é o principal propósito da igreja. Nós louvamos a Deus pelo que ouvimos até aqui, convidamos todos aqui presentes a participarem também amanhã. Amanhã nós temos já atividade desde a tarde, com algumas oficinas, né, a partir das 16 horas, né, irmã Gessina? Isso, então a partir das 16 horas já estaremos aqui, e o culto amanhã começará às 19, tá? Então não é mais às 19h30, às 19 horas. Então, Deus abençoe a todos, uma boa noite. Teremos aí só para... Sim, irmã Gessina tem um recado? Sim, então às 16 horas oficina, e que você que vai ficar direto e quiser lanchar aqui na igreja, teremos cantina às 18 horas. É isso. Então, boa noite a todos.